mais ou Entendi, menos. tem bastante tempo aí, né? Então, Tempinho. eu também estava te dizendo que toda visão de mundo que vem de um cara que realmente estudou o que ele tá falando me interessa. Porque, Certo. sei lá, você realmente estudou essa parada profundamente a ponto de achar que o nosso modo de vida hoje tá errado. Não, não é o modo de vida, é a forma como a sociedade organiza. O modo de vida pode ter vários, né? É verdade, é verdade. Claro que a sociedade vai pôr limites, vai colocar alguns elementos aí, não vai ser o que a gente quer, mas modo de vida é um termo bem mais diversificado do que a forma de sociedade, que é o que a gente problematiza. Tá, forma de sociedade é o que é problematizado de fato. Tá. Mas a gente também estava falando aqui antes que para alcançar uma organização diferente, o meio provavelmente não é o meio das eleições, não é por urnas, Sim, não é? sim. É um meio um pouco. Precisa de quê? Precisa, primeiro de tudo, que a maioria da população acredite que isso é verdade, né? Não sei se a maioria da população acredita que é verdade, mas ela consente com aquilo ali. Ela vê como sendo a forma que existe, a única forma que existe, como sempre foi na história, né? Os períodos de grandes transformações são quando essas formas são questionadas. Mas a gente nasce, cresce e desenvolve a maior parte da nossa vida vendo a eleição acontecer, as pessoas acham isso tão natural e tão normal como quem viveu num período em que a escravidão era normal, como quem viveu num período que vínculos de dominação direta entre pessoas, né, por meio de relações de fidelidade, títulos de nobreza, era normal. Então, eleições se tornou tão normal para a gente como títulos de nobreza era em certos séculos da Idade Média, como escravidão era comum em vários períodos da história humana. Mas eu não sei se as pessoas acreditam ou não, para ser bem sincero, eu tenho minhas dúvidas. Outra coisa é se elas conseguem vislumbrar algo claramente para além disso. Mas eu vejo existe algo fora. Exato, que é possível que a sociedade se organize de outra forma, onde as eleições não seja esse formalismo, onde ninguém tem poder nenhum, não existe conselho nenhum, a sociedade gira independente de você e você é chamado ali a cada 2 em 2 anos, a 4 anos, a fazer um X numa cédula pura e simples. Então, meu problema não é com as eleições em si, né? Formas democráticas claro. e etc. É com essa forma que nós vivemos hoje. Entendi. Tá bom. Mas se a gente pensar numa estrutura que tu, como a que, sei lá, Marx propõe, Sim. é uma estrutura mais. Dizer que é fora da caixinha é sacanagem, porque o cara escreveu isso há mó tempão, um monte de gente já estudou pra caramba, então não Sim. é exatamente novidade, mas é um tipo de organização social que foge muitas vezes da compreensão das pessoas, porque o que eu quero dizer é que as pessoas, a gente, como você disse, a gente nasceu dentro desse sistema e esse sistema é o único possível. Sabe? E qualquer coisa que se propõe não é algo novo, é uma alteração desse sistema que existe, entende? Entendo. Não um sistema, não é, sabe? É como se não existisse, não fosse possível um sistema novo. Nós naturalizamos tudo aquilo Isso. que a gente vive. Pois é. Então passa por um, para rolar qualquer tipo de movimentação nesse sentido, tem algumas camadas do jeito que eu enxergo, porque assim precisaria, eu acho, de uma galera a fim de rolar isso daí. E idealmente essa galera entende o que tá rolando, né? Claro. Porque assim, dá pra você... Bom, a gente vê aí que tem um monte de gado pra todo lado, pra todas as correntes políticas ou todas as filosofias, tudo. Tem gado pra tudo, né? A gente pode falar de religião, a gente pode falar de coach da internet, a gente pode falar de política, a gente pode falar do que a gente quiser, que são pessoas que estão ali repetindo algo que foi dito e elas não necessariamente entendem. Eu não sei se isso interessa pra um movimento sério, a fim de fazer uma transformação pra valer. Né? Então, para não rolar isso, a gente precisa de quebrar algumas camadas que só dá para fazer mais ou menos, no fim das contas, não é? Claro, eu entendo, mas você pegou um ponto que eu acho que é interessante para a gente começar a discutir esse tema. Por exemplo, poucas pessoas sabem, as pessoas acham que Marx escreveu a vida inteira escrevendo sobre socialismo. Não, Marx, a única estrutura de sociedade que ele estudou foi o capitalismo. Né? Ele, inclusive, atacava as pessoas que ficavam fazendo projetos de sociedade tirados da cartola. E falando assim, nós temos que convencer as pessoas desse projeto de sociedade. E a necessidade de transformar a sociedade que a gente vive não partiu de uma ideia criada na cabeça de alguém de como o mundo pode ser melhor se ele for desse jeito que está aqui na minha cabeça, mas partiu de
A situação ela é insustentável no longo prazo dentro desse tipo de sociedade que a gente vive, que é a sociedade capitalista, que tem contradições que elas podem ser às vezes contornadas em certos períodos históricos, mas explodem mais adiante com formas cada vez mais intensas, contradições que não são possíveis de serem resolvidas nessa sociedade, que ela alimenta o tempo inteiro contradições, e contradições aí vai significar acumulação absurda de riqueza, desenvolvimento técnico, inteligência artificial, indústria 4.0, coisa que nós nunca imaginávamos de fazer de um lado, e do outro lado, insegurança, desemprego, salários arrochados, jornadas flexíveis, adoecimento mental e etc. Ou seja, o capitalismo tende a intensificar isso pelas características que ele tem, pelas próprias características dessa forma de organização social. Então, para essa perspectiva que eu estou, que é marxista, que não significa culto a Marx ou nada disso, mas é simplesmente que eu tenho acordo com essa concepção, ela parte do estudo do que é, não do que deveria ser. E parte da compreensão de que esse é insustentável no longo prazo. Leva, como nós vemos hoje, em formas que na época do Marx só existia um esboço, né? Possibilidade de conflitos nucleares entre grandes potências, leva à destruição das condições naturais que nós dependemos para produzir toda a riqueza que hoje é produzida e distribuída sob a forma capitalista. Mas não só. Então ele aponta, a partir do capitalismo, da possibilidade da sociedade se estruturar de outra forma, né? Que partiria, sim, da reconfiguração dessas relações sociais, de maneira que ela não fosse mais regida pela um grupo muito pequeno que controla, que é o que nós vamos procurar mostrar nos nossos materiais, que já eu mostro, que é proprietária de toda a riqueza da sociedade. Não a produziu, não a desenvolveu tecnicamente, não criou, não projetou aquilo ali, ela só tem um controle de uma abstração chamada capital. E nem ela controla a sociedade. É um mercado que faz com que a riqueza dela gere pobreza do outro lado. Entende? Então, esse conjunto de coisas que a gente vê a olhos vistos, que colocou para Marx a necessidade de que o capitalismo fosse transformado. Mas não só. Não porque as pessoas deveriam acreditar em Marx. Ele falou, o capitalismo marxista nunca criou revolução nenhuma. Elas vão surgir no capitalismo. Ele falava. Por quê? Porque aumenta o desemprego, porque aumenta a pobreza, porque as situações ficam incontroláveis. O que nós marxistas fazemos é tentar ganhar as pessoas nesses processos revolucionários que nós não criamos, é o capitalismo que cria, tentar conduzi-las no sentido que a gente acredita que é onde, pelo menos, esses problemas da sociedade podem rumar para uma solução ou para uma relação mais racional e harmoniosa entre produção e consumo. Então não é uma questão, você mencionava antes, de concepção de vida individual. Inclusive a gente acredita que uma sociedade socialista é uma sociedade que vai criar muito mais possibilidades de você levar a cabo a sua vida individual da forma como você quiser. Né? Claro que levando em conta que você sempre tem limites que você está vivendo com outras pessoas, né? Tem condições que estão dadas. O Marx, então, ele só descreve a sociedade que ele estava vivendo. E ele não propôs o socialismo? Alguém propôs depois? Ele propõe o socialismo, mas o socialismo não surge para ele como um projeto de sociedade acabada que está no futuro, mas ele surge da crítica da sociedade que nós vivemos hoje. Tá? Então, a construção do socialismo, por exemplo, várias pessoas perguntam como que vai ser no socialismo? Vai ser assim ou vai ser desse jeito? Eu falo, não sou eu que vou decidir. Vão ser as pessoas na sociedade socialista, não sou eu que vou definir. Só que para essas pessoas possam definir, nós temos que quebrar as estruturas de poder que caracterizam a sociedade que a gente vive hoje. Então essa via, a revolução, na nossa visão, nada mais ela é do que liberar os entraves de uma sociedade que impede que nós nos desenvolvemos, que a gente possa tomar deliberações, tanto na nossa vida individual quanto na vida coletiva, e fazer com que a produção de riqueza da sociedade esteja a nosso favor. Você consegue nos explicar o marxismo, como que ele descreveu a sociedade capitalista usando o nosso mundo de hoje, para a gente conseguir entender esse cenário? Claro, muito rapidamente, né? O capitalismo ele é complexo, isso não tenha dúvida. Ele é a sociedade mais complexa que existiu. Ela é tão complexa que o grosso das pessoas, como nós, vivemos no capitalismo a vida inteira e normalmente não entendemos bolhufas do que está acontecendo. A gente assiste o noticiário, assim, a inflação disparou, o PIB isso, a taxa de juros isso, o câmbio, vai ter reunião do Copom. Eu estou exagerando? As pessoas todas olham para isso e isso tudo parece estar nas nuvens completamente. Mas ela tem algumas características centrais. Essas características centrais aqui você tem uma forma camuflada de escravidão.
Porque a escravidão antiga é uma escravidão que ela é direta. O escravo sabe que ele é escravo. Ele pode até achar que isso é justo, porque ele perdeu a guerra, o outro venceu, logo ele tinha que ser escravizado mesmo. Uma sociedade servil, ele pode achar que é justo o nobre tá sobre ele e pegar o excedente do que ele produz, fica metade para ele, metade para o nobre, porque o nobre é da família X, mas ele sabe que ele é explorado. O capitalismo ele criou uma forma de escravidão e de exploração que essa coisa ela é camuflada. Porque a gente aparece como livre. Mas por que a gente aparece como livre? Porque a gente não tem mais terra, a gente não está mais dentro de uma corporação que a gente domina algo tecnicamente, nós não temos mais nenhum vínculo com a sociedade. Só tem uma saída, para o grosso dela. Vender sua força de trabalho no mercado. Se parar para pensar, olha como a situação é diferente. Quando eu falo escravidão, eu estou falando sério. Não é uma analogia grosseira, não. 98% da humanidade não tem nada para vender, exceto a si mesmo. Essa é a sua mercadoria. E 1%, 2%, e vamos lá, né? 1%, 2%, o grosso mesmo do capital é 0,0001. Tá? Tem tudo. Tem todas as fábricas, a capacidade de produzir carro, de produzir avião, de mobilizar todas essas coisas. Então, nós vendemos o nada objetivo, a capacidade para fazer algo. Eu vou trabalhar para alguém. E eles usam essa nossa capacidade para produzir tudo que existe, só que isso aparece uma áurea mágica chamada capital. Ele tem capital, que é dinheiro. E o que é dinheiro no final das contas? A gente come dinheiro? A gente se alimenta com isso? A gente viaja de um país para o outro em cima do dinheiro ali, como se fosse o tapetinho do persa? O dinheiro é só uma representação da riqueza. Só que o capitalismo cinge a representação da riqueza, propriamente dita. O dinheiro só representa a riqueza que os trabalhadores fazem, criam, desenvolvem, fazem pesquisa e etc. Só que como a coisa é cindida, a gente não vê o capitalista como senhor de escravos, a gente vê ele como o cara que tem o dinheiro que permite a mim trabalhar. E não como de fato é, que é o quê? O dinheiro dele é o meu suor, é o meu sangue, é o meu cérebro. São as coisas que eu criei, que eu desenvolvi, é o meu esforço, é a minha jornada de trabalho que foi acumulada, gerou uma produção, que foi vendida, se transformou no dinheiro com o qual ele me volta a contratar. O capitalismo é uma escravidão moderna. Mas o que é pior, ela é uma escravidão moderna camuflada, porque aparentemente somos todos livres. A diferença é que uns não têm nada para vender, exceto a si mesmo, e os outros têm a sociedade inteira, ou a capacidade de produzir tudo que existe na sociedade. Então esse é um primeiro aspecto, mas ela é uma forma totalmente irracional. É uma forma de sociedade que ela tende a desenvolver a capacidade humana, a produtividade, o desenvolvimento técnico, e as empresas querem fazer isso, porque para lucrar muito, desenvolvimento tecnológico é menos trabalhador, que vai aumentar meu lucro. Desenvolvimento tecnológico é minha mercadoria mais barata. Então, se antes tinha 1 milhão de pessoas que podia comprar, agora vai ter 10 milhões de pessoas que podem comprar. Só que a mercadoria mais barata é aquela que eu compro para consumir, para me sobreviver. Então, o salário pode abaixar. Então, tudo que ele produz como essa riqueza enorme de um lado, do outro lado você precisa dessas mesmas pessoas para comprar. Essa é a contradição que o capitalismo fica o tempo todo. Então, as empresas individuais, elas aumentam o seu lucro desenvolvendo a tecnologia, desenvolvendo a capacidade humana. Só que ao fazerem isso, elas demitem trabalhadores, elas reduzem salário, porque agora eu posso pagar menos, porque o preço das mercadorias baixaram, eu posso empregar 10 vezes menos pessoa, porque agora tem inteligência artificial que permite que esses trabalhadores que eu tenho sejam 10 vezes mais produtivos, né? Por exemplo. E aí uma empresa faz isso, para ela está de boa, só que todas fazem a mesma coisa. Então você tem o quê? Menos pessoa com dinheiro para poder comprar o que eles produzem. Menos pessoas empregadas para poder comprar o que se produz como capital. E aí você vem queda econômica, crise, colapso, de todos os tipos, como a gente vê no mundo hoje. Uma fatia de riqueza que proporcionalmente ela fica menor, porque você aumenta a automatização, as máquinas. Notícia urgente. Você ainda não deixou um like, comentou e se inscreveu. Isso é uma vergonha.